Voltamos, galera! Vamos falar da Previdência Complementar, os planos do tipo PGBL e VGBL. Quando eu falo de Previdência Complementar Aberta, essas duas siglas têm que estar na sua cabeça. Lembrando aí, são siglas muito parecidas, então vale a pena prestar bastante atenção, porque até 10% aí da sua prova está aqui nesse módulo. O PGBL, que a gente vai falar primeiro, ele é chamado de Plano Gerador de Benefícios Livre. Vejam que é uma letrinha, basicamente, o P ou o V, que muda, mas que faz toda a diferença no momento do descritivo de cada um dos tipos. O PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Você precisa entender as duas siglas e a gente vai detalhar cada uma delas e qual é mais interessante em cada momento da vida. O tal do PGBL, com P de plano, ele tem algumas características. Quando eu for resgatar um plano do tipo PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, o imposto de renda que eu vou pagar é sobre o valor total, ou seja, contribuir a vida inteira, né, com R$50 por mês. Lá no futuro, quando eu vou me aposentar, eu tenho 2 milhões, o imposto de renda que eu vou pagar no momento do resgate é sobre todo o valor. Aí talvez fique aquela dúvida, tá, mas tem algo melhor? Calma que a gente vai entrar nos detalhes. Agora é apenas as características de cada um dos planos. O PGBL, então, eu pago imposto sobre tudo. O dinheiro que eu coloquei, certo? Que é o famoso capital, mais os juros que eu recebi. E aí o imposto é pago sobre tudo. Também eu tenho uma vantagem quando eu falo de um PGBL, que é uma dedução. Dedução é um desconto, certo? De até 12% no rendimento total do imposto de renda. Cada um dos planos ali, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Vamos olhar assim, o PGBL, ele me dá, num primeiro momento, uma desvantagem, porque eu pago imposto sobre tudo. O capital, ou seja, o dinheiro que eu coloquei, mais os juros. Só que ele me dá uma outra vantagem aqui. Essa vantagem é o seguinte: quando eu faço a minha declaração de imposto de renda, se você já fez ou paga para alguém fazer, você com certeza sabe que tem um valor base de cálculo. Ganhei R$100.000 no ano, certo? Ele vai descontar alguns valores ali que são normais ali de desconto. Se você tiver plano de saúde, filhos, gastou com educação, entre outros, ele pode reduzir um pouco mais esse valor e você vai pagar imposto sobre aquele total, sobre a base de rendimentos tributáveis lá no imposto de renda. O PGBL, ele tem uma característica de que até 12% desse valor você pode utilizar para contribuições no PGBL e descontar. Professor, ainda não entendi. Lembra aquela história dos R$100.000? Eu ganho R$100.000 por ano, até 12%, ou seja, uma conta fácil, né? Até R$12.000, eu posso contribuir durante o ano com o meu PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e eu vou abater dessa conta. Ou seja, se eu contribuir com R$12.000 para um plano do tipo PGBL, na hora de eu pagar imposto de renda, aquele 100 mil, que era a minha base de cálculo, vai passar para 88. 100 mil menos 12 mil, R$88.000. Esse é um benefício que eu tenho ao contribuir para um plano gerador de benefício livre, o PGBL. Primeiro aqui eu tenho, então, um ponto que parece negativo: pagar imposto sobre o capital e também sobre os juros que eu recebi. Mas eu tenho um benefício de descontar uma parte do que eu estou contribuindo mês a mês ou uma única vez no ano com esse valor, e todo o valor que eu contribuí ali até 12%, ou seja, não pode passar desses 12 mil, olhando esse cálculo de base de ganho de R$100.000 por ano, até 12% do que eu ganho eu posso contribuir e abater da minha base de cálculo para imposto de renda. Então ele é um benefício, só que esse benefício ele só é válido para a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, ou seja, para eu ter esse tipo de benefício, eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Quando você vai declarar, tem duas escolhas lá, né? Modelo completo ou um modelo simplificado. O modelo simplificado, ele faz um cálculo, pega o valor que tu ganha ali por ano, desconta 20%, ele tem um teto, um limitador ali de 16 mil e pouco, né, nesse modelo simplificado, mas eu não preciso ficar detalhando nada para o governo. Digo assim, olha, ganhei tanto, tu descontou esse tanto ali, não preciso mais pagar imposto, ou preciso pagar, ou tenho valor a restituir, nenhum problema. Já quando eu faço pelo modelo completo, eu preciso detalhar. Olha, eu gastei com saúde, tá? Mas quanto tu gastou? Olha, gastei tanto, tá? E se precisar comprovar isso? Não, tem aqui o
o valor do recibo médico, a nota fiscal ou mesmo do próprio plano de saúde. Olha, gastei com a escola dos meus filhos, então eu também preciso comprovar isso ali e detalhar no modelo completo. Quando eu falo de planos PGBL, eu tenho todos esses benefícios quando eu faço esse tipo de declaração. Pelo outro modelo, não tenho esse benefício, ou seja, não vale a pena contribuir para o plano PGBL se eu não fizer a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, porque eu vou pagar imposto lá no futuro, lembra aqui, ó, sobre o valor que eu contribuí hoje e mais os juros que eu ganhei até lá. Além disso, né, falamos já do plano PGBL, eu tenho o plano VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Esse é diferente. Enquanto lá no PGBL eu pagava imposto sobre o capital mais os juros, lembra? Aqui não. No plano VGBL, com V de vida, eu não pago imposto quando eu for resgatar sobre o capital, só sobre o que eu ganhei. Olha só, apliquei 50 mil do meu bolso, né, durante a minha vida, um pouquinho por mês, e ganhei mais 50 de juros, né, hipoteticamente, ganhei mais 50 mil de juros. Eu tenho um total de 100 mil. No plano PGBL, eu pagaria imposto sobre os 100 mil. Já no plano VGBL, eu pago somente sobre os juros que eu recebi. Por outro lado, eu não tenho benefício fiscal. O que é esse benefício fiscal? É deixar de pagar imposto hoje para pagar lá no futuro. Esse é o principal ponto do benefício fiscal. Eu não pago imposto. Lembra quando eu contribuo com até 12% lá no PGBL, eu posso descontar isso da minha base de cálculo de imposto de renda, ou seja, vou pagar menos imposto e, óbvio, lá no futuro eu acabo pagando esse imposto, mas hoje eu deixo de pagar. Aqui no VGBL eu não tenho benefício fiscal e aqui eu não tenho a redução na minha renda tributável, né? Então, assim, não, mesmo que eu faça pelo modelo completo, as minhas contribuições para o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, elas não abatem da minha base de cálculo de renda tributável. Então, esse é um ponto importante de entender. Essas são as diferenças entre um e outro. Na próxima aula a gente vem falar um pouquinho aí sobre a tributação e sobre mais detalhes de quando escolher um ou outro plano.